Que bom que os bons ventos os trouxeram à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 218ª noite. Senhor, a rainha da China, logo que chegou ao quarto onde sua filha estava encerrada, assentou-se a seu lado e, informada que foi da sua saúde, perguntou-lhe que motivo de descontentamento tinha contra sua ama, a quem maltratara. Minha filha, isso não fica bem e nunca uma grande princesa como vós deve deixar-se levar desses excessos. Senhora, respondeu a princesa, bem vejo que vossa majestade vem também para zombar de mim. Porém, declaro-vos que não terei descanso senão quando houver casado com o amável cavalheiro que dormiu esta noite comigo. Deveis saber onde está, suplico-vos que o mandei chamar. Minha filha, replicou a rainha, vós me assustais e nada entendo do que me dizeis. A princesa perdeu-lhe o respeito. Senhora, replicou ela, o rei meu pai e vós perseguiste-me para constranger-me a casar quando disse não tinha vontade alguma. Agora que é essa a minha vontade, quero absolutamente ter por marido o cavalheiro que vos disse, se não matar-me-ei. Procurou a rainha levar a princesa pela brandura. Minha filha, disse-lhe ela, bem sabeis que estáis sozinha no vosso quarto e que nele não pode entrar homem algum. Mas em vez de lhe dar atenção, a princesa interrompeu-a e praticou excessos que obrigaram a rainha a retirar-se muito aflita e a ir informar o rei do que se passava. Quis o rei da China averiguar por si mesmo o caso. Veio ao quarto da princesa sua filha e perguntou-lhe se o que acabava de ouvir era verdade. Senhor, respondeu ela, não falemos disso. Fazei-me só a graça de restituir-me o esposo que dormiu esta noite comigo. O que, minha filha? Replicou o rei. Alguém dormiu esta noite convosco? Como, senhor? Replicou a princesa, sem dar-lhe tempo de prosseguir. Vós perguntais se alguém dormiu comigo. Vossa majestade não o ignora. É um mancebo tão gentil como outro não há no mundo, e suplico-vos que não me recuseis. Para que vos capaciteis, continuou, do que vi, este mancebo que dormiu comigo, que o acariciei e que fiz todas as diligências para o acordar sem o conseguir, vede se quiserdes este anel. E apresentando-lhe, o rei da China não soube que dizer quando viu que era o anel de um homem. Todavia, como não compreendia coisa alguma de tudo o que ela dizia e que a encerrara como doida, pareceu-lhe que o estava ainda mais. Assim, sem dar-lhe mais palavra, receando que cometesse alguma violência contra a sua pessoa ou contra os que dela se aproximassem, mandou-a algemar e fechar mais estreitamente, pondo-lhes uma boa guarda à porta e deixando-lhe apenas a ama para a servir. O rei da China, inconsolável pela desgraça que acontecera à princesa sua filha, de ter perdido o juízo, ao que lhe parecia, cuidou dos meios de a curar. Reuniu seu conselho e, depois de lhe haver exposto o estado em que ela se achava, se algum de vós, acrescentou ele, é bastante hábil para empreender curá-la e se for capaz de o conseguir, dar-a-ei em casamento e farei herdeiro dos meus estados e de minha coroa após a minha morte. O desejo de possuir tão bela princesa e a esperança de governar algum dia um reino tão poderoso como o da China fizeram grande efeito no espírito de um emir já avançado em anos que estava presente ao conselho. Como fosse hábil na magia, lisonjeou-se de que o conseguiria e ofereceu-se ao rei. Consinto, replicou este, mas quero primeiro fazer-vos ciente de que vos mandarei cortar o pescoço se a não curardes. Não seria justo que merecesseis tamanha recompensa sem arriscar alguma coisa pela vossa parte. Isto que vos digo, diluei a todos os mais que se apresentarem. No caso que não aceiteis essa condição, ou que não consigam a cura. O emir aceitou a condição e o rei levou a princesa. Cobriu esta o rosto logo que viu aparecer o emir. Senhor, disse ela, vossa majestade assusta-me, fazendo um homem que não conheço, trazendo-me um homem que não conheço, e de quem a religião me proíbe que me deixe ver.
Minha filha, replicou o rei, a sua presença não deve escandalizar-vos. É um dos meus emires que vos pede em casamento. Senhor, respondeu a princesa, não é o que já me destes e cuja fé já recebi pelo anel que trago. Não tomeis a mal que não aceite outro. O emir, fiado em que a princesa faria e diria extravagâncias, ficou pasmado não só de haver sossegada, como de falar com tão bom senso, e conheceu perfeitamente que não tinha outra loucura senão um amor violentíssimo que devia estar bem arraigado. Não ousou tomar a liberdade de explicar-se a este respeito ao rei, que não poderia sofrer que a princesa tivesse dado seu coração ao outrem que não fosse o que ela queria dar-lhe. Porém, prostrando-se a seus pés, Senhor, disse ele, à vista do que acabo de ouvir, seria inútil empreender a cura da princesa. Não tenho remédios próprios para o seu mal, e a minha vida está à disposição de Vossa Majestade. Escandalizado, o rei da incapacidade do emir e do trabalho que lhe dera, mandou cortar-lhe a cabeça. Passado alguns dias, para que não se arguisse de ter descuidado de fazer as diligências para curar a princesa, mandou publicar na sua capital que se houvesse algum médico, astrólogo ou mágico bastante experimentado para restabelecer no seu perfeito juízo, podia apresentar-se com as condições de perder a cabeça se não o conseguisse. A mesma coisa mandou publicar pelas principais cidades de seus estados e nas cortes dos príncipes seus vizinhos. O primeiro que se apresentou foi um astrólogo e mágico, que o rei mandou conduzir à prisão da princesa por um eunuco. O astrólogo tirou de um saco que trouxera debaixo do braço um astrolábio e uma esfera, fumigações, um vaso de cobre com algumas coisas mais e pediu lume. A princesa da China perguntou o que significava tudo aquilo. Princesa, respondeu o eunuco, é para conjurar o espírito maligno que vos possui, fechá-lo neste vaso que estás vendo e lançá-lo no fundo do mar. Maldito astrólogo, clamou a princesa. Sabe que não preciso de todos esses preparativos, que estou em meu perfeito juízo e que tu que és um louco. Se o teu poder é tamanho, traze-me aquele a quem amo. É o melhor serviço que me podes fazer. Princesa, replicou o astrólogo, se assim é, não é de mim, mas de vosso pai unicamente que deveis esperá-lo. Tornou a meter no saco que dele tirara, bem pesaroso de se ter empenhado tão facilmente em curar uma doente imaginária. Tendo o eunuco reconduzido o astrólogo à presença do rei da China, o astrólogo não esperou que o eunuco falasse ao rei. Falou-lhe ele mesmo. Senhor, disse-lhe ousado, segundo o que vossa majestade fez publicar e me confirmou de viva voz, cuidei que a princesa fosse louco. Estava certo de lhe restituir o juízo pelos segredos que possuo. Porém, não foi preciso muito tempo para me certificar-me que ela não tem outro mal senão o de amar. E a minha arte é impotente para curar esse mal. Vossa Majestade curá-lo-á melhor do que ninguém, quando quiser dar-lhe o marido que ela pede. O rei tratou este astrólogo de insolente e mandou cortar-lhe o pescoço. Para não enfadar a Vossa Majestade com repetições, direi que tanto os astrólogos como médicos e mágicos apresentaram-se 150 que tiveram a mesma sorte, e as suas cabeças foram expostas em cima de cada pórtico da cidade. História de Marvazão, com a continuação da de Camarazalmão. A ama da princesa da China tinha um filho chamado Marzavão, que criara juntamente com ela. A amizade que os unira na infância fora tão grande, durante todo o tempo que estiveram juntos, que se tratavam como irmãos, até que a sua idade um pouco avançada obrigou a separá-los. Entre várias ciências que Marzavão estudara desde a mais tenra idade, mocidade, afeiçoou-se particularmente ao estudo da astrologia judiciária, da geomancia e de outras ciências ocultas, e nelas fizera grandes progressos. Não satisfeito do que aprendera com seus mestres, resolveu-se a fazer viagens logo que se sentiu com forças
para suportar as fadigas dela resultantes. Não houve homem célebre em ciência ou arte alguma que não fosse procurar nas cidades mais remotas e que não frequentasse bastante tempo para ter os conhecimentos que desejava. Depois de uma ausência de alguns anos, voltou por fim em Marzavão, a capital da China. E as cabeças degoladas e expostas que viu por cima da porta por onde entrou o assustaram em extremo. Logo que entrou em sua casa, perguntou por que razão estavam ali e, sobretudo, informou-se da princesa, da qual se não esquecera. Como não puderam satisfazê-lo quanto à princesa, pergunta sem nela compreender a segunda. Soube por maior o que desejava, com muito pesar, esperando que sua mãe, ama da princesa, o informasse mais amplamente. Deu fim Sherazade ao seu discurso nesta passagem por esta noite. Na seguinte, continuou nesses termos, dirigindo-se ao sultão das Índias. Quantos mais perderão a cabeça por um problema que só tem uma resolução, que é achar o príncipe Camarazalmão, amor da princesa da China, e que ninguém conhece o paradeiro. Será que um dia isso acontecerá? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.